à porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, havia 25 homens com as costas voltadas para o templo do Senhor e os seus rostos voltados para o oriente. E eles adoravam o sol na direção do oriente. Portanto, o antigo Israel, embora conhecesse o poder de Deus, já estava pervertido para este tipo de paganismo. Eu lhes explico por quê. Porque é uma religião muito sofisticada. Não subestimem o paganismo. Nós pensamos que essas pessoas eram tolas ou estúpidas porque elas adoravam os deuses pagãos. Nós não somos menos estúpidos. Vocês sabiam disso? A maioria da minha vida eu servia aos deuses pagãos, sem mesmo imaginar. Mas isso foi um fato na minha vida. Portanto, eles adoravam o sol, porque o culto ao sol é uma contrafação perfeita da adoração ao Messias. Em outras palavras, é fácil substituir um pelo outro, colocar a roupa certa nisso e aplicar a liturgia certa, e então você obtém uma nova religião. Agora, a religião vem da lenda de Nimrod e de Semíramis. Nimrod era um guerreiro que lutou contra Deus. Foi ele que se apostatou, e por isso ele foi condenado à morte. E sua viúva, Semíramis, alegou que ele tinha ressuscitado, e que tinha sido levado para o sol, e que tinha renascido através dela. E assim como os peixes nadam nas águas do rio Eufrates, assim, o símbolo do peixe se tornou o símbolo do Deus que protegia Nimrod nessa transição. E então ela deu à luz a uma criança, que era naturalmente o nascimento, ou o renascimento, ou a ressurreição, se você preferir, daquela criança Osíris. Na Escandinávia, eles adoravam como Frigga e Balder, Vênus e Adonis em Roma, e Astorete e Baal na Fenícia. E a criança se tornou a portadora do pecado, e se tornou o Salvador. E esse era o seu nome. Ele era chamado Zoroastro. Por falar nisso, o zoroastrismo está vivo e muito bem no Oriente Médio. É a semente da mulher, Mitras, o Salvador. E o mitraísmo é uma das formas mais sofisticadas da adoração ao sol. E nós lidaremos com o mitraísmo, porque é impressionante quem Mitra foi e o que o mitraísmo é hoje em dia. Mesmo aqui nos Estados Unidos, você ficará surpreso de quão ativo ainda está o mitraísmo. Dionísio também é portador de pecados, Baco, o ramo, Vishna, o homem vítima, Osíris, o rei dos reis. Vocês reconhecem esses títulos? Todos esses títulos pertencem a Jesus Cristo, mas eles foram usurpados por essas divindades pagãs. Agora, se você fosse o sacerdote desses deuses pagãos, então você adorava esses deuses sob muitas formas. Uma das formas mais proeminentes era a forma do deus Dagon. E o sacerdote de Dagon, Dagon, é a palavra egípcia para Deus. Dag é peixe. Então, é a forma de peixe desse Deus. Os sacerdotes usavam uma boina sob a forma de peixe na cabeça e eles também usavam um casaco completo de peixe. E o peixe no Antigo Egito e nas religiões pagãs se tornou o símbolo de Dagon. Nessa forma particular, a egípcia, você tem os chifres do touro. O touro, a primeira letra do alfabeto hebraico, era o símbolo do touro, o Aleph. Isso equivalia ao alfa no Oriente. O Aleph simbolizava o elefante se torna o touro do Oriente, e essas criaturas se tornam símbolos do Deus Sol. Portanto, você tem a adoração ao touro e você tem a adoração ao elefante, e os chifres que havia entre os olhos do touro são também o símbolo de uma meia-lua, a lua sob a forma de foice, que se torna um símbolo do ventre da mulher que recebe o renascimento do Deus Sol. Portanto, mais tarde, ele se torna um pouco mais sofisticado, e os sacerdotes de Dagon
passaram a usar a boina sob forma de peixe e também o casaco, e então mais tarde eles substituíram o casaco de peixe por roupas coloridas, normalmente nas cores escarlate, que é a cor do sacrifício, e púrpura, que é a cor da realeza. Agora, você reconhece que tipo de boina está aqui em cima? Será que as pessoas a utilizam hoje sob outra forma? Sim, claro que sim. Vamos tentar agora encontrar esse tipo de boina entre os achados antigos de Babilônia. Sim, nós podemos achá-la. Esta daqui vem do Museu de Pérgamo. Eu mesmo tirei esta foto. Ali você tem o símbolo do sol e as linhas onduladas, por falar nisso. Linhas onduladas emanando do sol são o sinal do símbolo feminino. Linhas retas são o sinal do símbolo masculino. Através da união das divindades masculina e feminina, você tem o nascimento do Salvador. E aqui você tem os sacerdotes de Dagon caminhando em volta com baldes. Ali estão os baldes contendo água santa. E você tem essas escovas que foram feitas com isopo. E então eles aspergiam as pessoas para lavá-las. Será que esse ritual ainda é praticado hoje? Claro que sim, e mais ainda. Aqui você tem um sacerdote, o sumo sacerdote de Dagon. Ali você tem o símbolo no céu do deus Shamash, que é o símbolo da divindade. Ele tem asas, normalmente as asas de uma águia. Ali você tem o símbolo solar, que são duas estrelas sobrepostas uma sobre a outra, com 8 raios. E se você se encontrasse com o sumo sacerdote, você tinha que se curvar ao sumo sacerdote. E se ele, então, era o representante do próprio Deus, você tinha, muitas vezes, que beijar o seu anel ou beijar até o seu chinelo. Agora, se nós formos a Roma, aqui está o Panteão no centro de Roma, este é o lugar onde todas as divindades dos tempos antigos eram adoradas. E ali fora você tem esta pequena estátua aqui, onde você tem um cuboide, que é também um símbolo do paganismo, por falar nisso. Então você tem o Aleph, ali no fundo, o símbolo do Deus Sol. Então você tem a estrela, que é o símbolo fálico de Osíris. Então, na parte de cima, está o símbolo da cruz. Mas nós vamos falar sobre isso mais tarde. Se você vai até o Panteão, você vê coisas interessantes no chão. Você tem quadrados. As divindades pagãs eram representadas ou com o quadrado ou com o círculo. Então, você tem círculos e você tem quadrados. E porque elas eram boas e más, elas representavam os dois aspectos, portanto, você também tem quadrados brancos e quadrados pretos. Agora, se nós vamos até algumas igrejas católicas romanas, você vai descobrir nas catedrais, você vai descobrir o peixe também lá. Este é o antigo símbolo da deusa Astarte. Ali está a boina do peixe com o símbolo da estrela, ou o sol e a meia-lua ali mais na frente. E então você tem uma enorme quantidade de símbolos pagãos disponíveis, muitos dos quais são usados ainda hoje. Este aqui é usado pelo mundo médico e aquele ali é muito interessante. Esse vem do hinduísmo como símbolo da divindade pagã. E havia também o deus Osíris. E aqui você tem alguns símbolos interessantes sobre a boina do Papa. Ali você tem os símbolos principais da divindade solar. Ali estão os 4 raios dentro do círculo. E ali está uma cruz, que é conhecida como cruz maltês, e os cavaleiros de Malta usam esse tipo especial de cruz. E quando você vê essa cruz particular, preste atenção, ela é um símbolo direto da divindade solar. Ela nada tem que ver com o cristianismo. Bem, vamos avançar. Aqui está um dos reis dos tempos antigos. Este é um rei assírio, Sardom. O que é que ele tem ao redor do pescoço? Vocês conseguem ver? Esse artefato está no Museu Britânico. Ali você tem a cruz maltês, que é a mesma cruz que o Papa tem no seu lado. E ele está apontando aqui com o dedo, assim, que é um símbolo daquele. Ele quer dizer a divindade única, o número 1.
que representa o Deus Sol. Ali você tem o símbolo que nós acabamos de ver na mitra do Papa, o símbolo do Deus Sol. Ali há outro símbolo, você tem o quadrado e o compasso que você encontra na maçonaria. Ali você tem a meia-lua com a foice dentro dela. E você encontra esse símbolo em muitas religiões. Ali você tem um símbolo com camadas múltiplas, que é encontrado nas religiões astecas de adoração ao Sol. Esses são alguns dos principais símbolos da adoração do Sol que você pode encontrar em tempos antigos.